Elivaldo Barbosa de volta aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo. É isso, Joelson, mais uma vez boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você que está em casa acompanha aqui o quadro do Elivaldo Barbosa em tempo real, sabe que nós entrevistamos essa semana o pré-candidato do MDB, Doutor Pessoa. Falou com a gente durante 15 minutos, conversamos com o Doutor Pessoa e nós vamos fazer isso com outros pré-candidatos. Hoje, com o deputado Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores. Elivaldo Barbosa. Exatamente. O deputado estadual Fábio Novo, que recentemente se desincompatibilizou do cargo que exercia do primeiro escalão do governo do Estado, exatamente por razões legais e para uma dedicação à construção da candidatura à Prefeitura de Teresina. Então, é nome do PT para disputar o cargo de prefeito da capital. Então, vamos conversar com o deputado Fábio Novo, já está aqui conosco ao vivo, de casa, falando de casa, observando esse distanciamento e isolamento nesse período de pandemia, mas conversando com a gente aqui com a ajuda da tecnologia. Deputado Fábio Novo, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Primeira pergunta que faço para o senhor, como pré-candidato, como é que o senhor está avaliando a situação, esse cenário da pandemia no Brasil, no Piauí e em Teresina e como nós estamos lidando com isso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos os seus telespectadores. O Piauí está bem em relação aos outros estados, né? E os números em relação ao Nordeste apontam isso, tanto o estado como um todo, como a capital. Eu acho que os dois gestores, tanto o governador como o prefeito Firmino, eles conseguiram fazer o dever de casa no sentido de fazer com que nós tivéssemos menos contaminação e menos mortes. Isso comparado aos demais estados do Nordeste, a nossa situação é a melhor. E em relação também ao Brasil, não é diferente. Até agora, acredito, são medidas que muitas vezes são amargas, a gente não gostaria de passar por elas, mas precisamos enfrentar. Falta, na minha avaliação, demora mais um pouco no Brasil, por conta de que o nosso isolamento social, ele não conseguiu, em nenhum dos dias que nós ficamos isolados, atingir o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é acima de 70%. Por isso que a nossa quarentena não é só 30 dias, passa de 100 dias, em função de que demora mais tempo mesmo, em função de que a gente não conseguiu atingir essa questão do isolamento social. E o enfrentamento, deputado, boa tarde, e o enfrentamento à pandemia em Teresina, como que o senhor avalia? Bom, as medidas foram tomadas. Aqui houve esforço tanto da prefeitura como do governo do estado, né? E eu vejo que vai ficar um legado pós-pandemia, tanto no estado como no município. Observe que quando começou a pandemia, nós tínhamos apenas 148 leitos de UTI no Piauí. Hoje nós estamos passando de 400 leitos de UTI. Isso é uma grande conquista, né? Então, vou te dar só um exemplo. O Hospital Getúlio Vargas tinha 20 leitos de UTI. Hoje tem 70 leitos de UTI. O Hospital Natan Portela tinha 7, hoje tem 17, ganhou mais 10. O Hospital da Polícia Militar ganhou também mais leitos de UTI. Na rede estadual houve um avanço. Acho que na municipal poderia ter tido um avanço ainda maior. Acho que tem que aproveitar os recursos, inclusive, que estão disponíveis. Nesses 4 meses, Teresina vai receber 12 milhões de recursos extras, fora o que já recebe, né, para média e alta complexidade. Eu acredito que deve investir nessa infraestrutura para deixar estruturas melhores para o pós-pandemia. A Prefeitura de Teresina fez investimentos em hospital de campanha, um já montado e em funcionamento, o Pedro Bausi, o hospital lá da Fraternidade, lá na Rua Goiás, mais 60 leitos ali ao lado do HUT, no hospital de campanha João Claudino Fernandes. O senhor não acha que esses investimentos foram suficientes? Houve uma corrida aí para empregar dinheiro público nesses equipamentos. Você está falando de hospitais de campanha, eu estou falando de coisas que vão ficar pós-pandemia. As UTIs do Getúlio Vargas vão ficar para pós-pandemia. As UTIs do Natan Portela também vão ficar para o pós-pandemia. As UTIs do Hospital da Polícia Militar vão ficar para o pós-pandemia. Estou colocando para você que Teresina recebe por mês algo em torno de 300 milhões que são repassados. 30 milhões por mês, 300 milhões ano, 350.
por ano, é um bom recurso. Então, acredito que tem que investir mais em estruturar. Os hospitais dos bairros precisam receber mais infraestrutura, precisa receber mais melhorias, né? Então, além desses 350 milhões por ano que a prefeitura recebe, ela está recebendo mais um incremento de 12 milhões, que são esses 4 meses de auxílio emergencial, em média 3 milhões por mês, que está vindo de ajuda do governo federal, que foi uma proposta aprovada pelo Congresso. É investir para melhorar essas estruturas. O hospital de campanha, quando acabar a pandemia, vai ser recolhido e não vai funcionar mais. Então, eu tô colocando que deve investir na descentralização também para os hospitais de bairros, melhorar as estruturas dos hospitais de bairros. Se o senhor vier a ser prefeito de Teresina, deputado, vai enfrentar um problema que é uma queixa de vários prefeitos que já passaram pela cidade de Teresina, que é, ao invés de gastar o mínimo de 15% na saúde, é preciso gastar 30% do orçamento, 32%, por conta justamente da dificuldade dos hospitais no interior do estado, que não conseguem atender a demanda e todos vêm buscar atendimento aqui. Como é que você pretende encarar essa realidade? Então, o pós-pandemia, se os gestores forem inteligentes também nos seus municípios, vai também ficar um legado. Como eu te falei, nós tínhamos, nesses 4 meses, o Estado também está recebendo recursos extras. E aumentou o número, por exemplo, de UTIs em Parnaíba, em Piripiri, está abrindo Campo Maior, Picos aumentou, Floriano também, está abrindo as primeiras UTIs do extremo sul do Piauí, que não tinha nenhum leito de UTI. Corrente vai ficar com UTI, São Raimundo Nonato já está com UTI, Bom Jesus está por inaugurar agora 10 leitos de UTI. É preciso ter os investimentos nesses hospitais regionais para que eles possam desafogar a capital. Então, por isso que eu digo que tem que fazer os investimentos. Eles estão acontecendo. A pandemia tem esse problema todo, mas ela também vai deixar um legado. O estado que tinha 148 leitos de UTI, que hoje está passando de 400, é um grande legado. E aí trabalhar junto com a bancada federal, e essa semana eu vi o senador Marcelo Castro colocando claramente de todo o esforço da bancada, porque UTI também é caro, né? Precisa credenciar esses leitos. E 200 leitos estão sendo credenciados nesse momento no estado do Piauí. Então, isso vai fazer com que melhore o desempenho. Mas tem muita coisa boa também acontecendo no interior. Tem muito hospital operando e muita coisa aconteceu. Claro, não é só o Piauí. Se os recursos fossem destinados só para o Piauí, dava certo. É que nós temos também o Maranhão, temos o Pará e outros estados que enviam pacientes para cá. Então, assim, é uma briga que ela vai continuar. Mas eu aposto que pós-pandemia, construindo essas estruturas, não só no Piauí, os outros estados também poderão ofertar um sistema público de saúde melhor para a população. Já que entramos no pós-pandemia, o que será a prioridade numa eventual gestão do PT em Teresina a partir de 2021? Nós temos um problema muito sério. Com a pandemia, a economia vai muito ruim, porque você perde receita. Eu penso que é possível e tem que ter um olhar criativo e empreendedor de soluções que possam pensar em geração de emprego e renda, que é uma das coisas que vai assombrar após pandemia. Muitos empregos foram perdidos. Então, precisa pensar em soluções criativas e empreendedoras nos bairros. As políticas de empreendedorismo nos bairros foram abandonadas. Então, centros de produções foram abandonados. É preciso ir aos bairros, consultar o que é que tem de potencial lá e, de forma criativa, começar a investir valores que, às vezes, nem são tão grandes e que pode gerar situações que geram empregos. Eu estou acompanhando um projeto na Santa Maria da Codipe de reciclagem de lixo, que através de uma emenda que nós destinamos pelo nosso mandato como deputado, os R$50 mil vai gerar 40 novos empregos. Então, preciso mapear essas coisas que tem nos bairros para que a gente possa fortalecer as pessoas numa situação de geração de renda e emprego.
Deputado Fábio Novo, a maioria das pessoas aqui na cidade de Teresina reclama da situação do transporte coletivo. Nós estamos no meio de uma greve, paralisação das atividades, que não teve um impacto maior e por conta do distanciamento social. Mas esse cenário, apesar do fechamento aí das atividades e 50 dias de paralisação, revelou alguns problemas. Dificuldade de existência das empresas, dificuldade financeira, queixas em torno do sistema do transporte coletivo e a necessidade de reformulação eventual no tempo de permanência dos passageiros nos terminais. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor pretende mexer nessa estrutura? Teresina tem que ter uma relação melhor com as empresas, precisa pagar o que deve em relação às empresas. A Teresina não pode viver também sem essas empresas, precisa ter uma relação melhor com elas e pagar, inclusive, um débito que é alto. Chega a ser milionário o débito que tem com as empresas de ônibus. Mas Teresina também não pode pensar, uma cidade do tamanho que é, um transporte que seja apenas nessa modalidade. Tem que casar também com o metrô, que é uma experiência boa, que inclusive seus trens são novos. Tem que estar casado com o Estado para que tenha uma ampliação do metrô. Tem que pensar em mais ciclovias, porque nós já temos a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica custa barato, algo em torno de R$3.000 hoje uma bicicleta elétrica. Dá para você pagar na prestação e precisa ter mais ciclovias e precisa interligar todas essas situações. Então, precisa pensar em transporte que tenha mais ciclovias, precisa interligar efetivamente com o metrô e precisa repensar a integração. Integração não deu certo. As pessoas, quando saem de casa para ir a algum destino, antes da integração, elas gastavam, em média, 20, 30 minutos para chegar no seu local de destino. Hoje, elas estão gastando 2 horas. Então, se eu gasto 2 horas, eu vou procurar o quê? Vou procurar outra alternativa. E aí veio o Uber, tem o táxi. Então, as pessoas começaram a diversificar. Então, precisa criar uma estratégia melhor de transporte para a capital. Você não pode ter uma estratégia que ela é única. Você precisa pensar numa estratégia que consiga fazer o deslocamento ser mais rápido e eficiente. A integração é fato e nós temos que reconhecer. Teve um grande volume de recursos, foram quase 500 milhões de reais investidos na integração, e não ficou um bom projeto. Então, não foi eficiente a forma como foi gasto os recursos e o projeto que foi pensado não deu certo. Isso é fato. E precisa repensar, porque hoje é uma das grandes queixas que tem a população. O senhor, chegando ao Palácio da Cidade, mantém a política municipal de educação, promove alterações? O que o senhor pensa em fazer, chegando à Prefeitura, nessa área tão importante, já que é uma atuação mais do que essencial? Olha, Elivaldo, você sabe também que eu sou pedagogo, né? Eu fiz pedagogia pela Universidade Federal, fui secretário de Educação quando em Bom Jesus, a minha terra natal, e tem coisas que são boas na educação de Teresina, e a gente precisa reconhecer. Não reconhecer isso seria hipocrisia, agredir os fatos. Mas tem coisas que podem melhorar. Teresina, nesse momento, mostrou que não estava preparada para a pandemia. Demorou, inclusive, ter uma estratégia para as nossas crianças. Então, é preciso pensar 2021 uma educação conectada. Tem um bom exemplo acontecendo. Todas as escolas do estado em Teresina, as 148, já estão conectadas com uma internet de excelente qualidade. Então, o que é bom a gente também tem que copiar, não precisa ter orgulho não, tem que dar o braço a torcer. Então, se esse projeto do Piauí Conectado é bom, conectou as escolas, vamos conectar também as escolas de Teresina. Não precisava ter importado um telecurso, como aconteceu, que está fora, inclusive, da nossa realidade. Poderia ter aproveitado o canal Educação do Estado, que é excelente. É excelente o nosso canal de educação e dentro da nossa realidade, aproveitando os bons professores que nós temos na rede municipal, tem excelentes, poderiam inclusive estar dentro da nossa realidade. Eu conheci uma experiência, fiz questão essa semana de conhecer a escola Antônio Almendra. É uma escola pública do estado, funciona no Parque Jurema, ali no Disseu 2, e tem uma estratégia extraordinária, que é justamente motivar alunos, pais, professores e diretores.
Essa escola tem 415 alunos. Nenhum está fora no período da pandemia. Todos estão estudando. Eles fazem a busca ativa. Os professores e a diretora da escola, a professora Isabel, eles vão de casa em casa. Então, tem aluno que não tem acesso à internet. Então, eles vão lá, entregam o material e fazem o acompanhamento. Né? Essa escola, uma escola de ensino médio, ela tem o quê? Ela tem nota 5 no IDEB, que é uma boa nota. A meta deles era atingir essa nota só em 2021. Eles atingiram no último IDEB de 2017. Então, é ter soluções criativas, é ter busca ativa, é casar a educação que não está casada com uma coisa que dá muito resultado, esporte e cultura. Isso tem que ter, isso forma um cidadão muito melhor. Falta o ensino bilíngue. O ensino bilíngue precisa ser implantado também. O inglês e o espanhol precisa estar nas escolas, porque o cidadão ou a cidadã que fala 2 línguas, ele vai ter mais oportunidade no mercado de trabalho. Então, nós tivemos boas experiências com as escolas de artes. Escolas de artes, inclusive, ajudam a diminuir os índices de violência. Durante 4 anos, nós fortalecemos as nossas escolas de teatro, dança e música. Nós tínhamos algo em torno de 1.500 alunos. Nós passamos para 6.000 alunos. Eu quero espalhar escolas de artes por várias regiões de Teresina, casando aí também com o esporte. E eu acho que é possível abrir aí 20.000 vagas em Teresina. São 20.000 crianças, são 20.000 jovens que vão estar fora da marginalidade. Isso é uma política, inclusive, de segurança, quando você faz esse tipo de investimento. Então, eu penso essas coisas e, claro, estou ouvindo, estou conhecendo experiências para aprimorar ainda mais as propostas que a gente vai apresentar para a capital. Edivaldo Barbosa. Deputado, e finalmente, quando é que o senhor vai anunciar o seu vice ou a sua vice aí para fechar essa chapa majoritária para disputar a Prefeitura de Teresina? Você sabe que não é momento de anunciar vice. Nós acabamos de ter uma aprovação, porque havia uma dúvida se a eleição seria em outubro ou não, mas acabou de ser aprovado pelo Senado e confirmado pela Câmara que a eleição, por conta da pandemia, e eu acho que foi uma decisão muito correta, ficou para novembro. Né? Então, o momento ainda é de continuar. Então, abre-se novos prazos por conta da eleição ser agora em novembro. As convenções foram adiadas. Você vai ter mais tempo, inclusive, para dialogar. Nós estamos dialogando já com várias siglas, PCdoB, Solidariedade, o nosso próprio partido e outras siglas. Eu quero seguir dialogando para ver se a gente consegue construir uma aliança ainda maior e apresentar, com certeza, uma boa chapa para a cidade de Teresina. Então, vamos aguardar um pouquinho mais, vamos seguir conversando, mas, com certeza, apresentaremos bons nomes. Deputado Fábio Novo, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Eu é quem agradeço a oportunidade, uma boa sexta-feira e fique em casa nesse final de semana. Tá certo. Muito obrigado, deputado Fábio Novo, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina. Edivaldo Barbosa, portanto, falou a respeito de propostas, observou aquilo que imagina ser importante na cidade de Teresina, aquilo que deve ser foco de uma eventual administração e deixou para a última hora a indicação do nome do vice ou da vice. Né? Deixando aí essa expectativa quanto à conclusão da chapa. O certo é que o PT, ele retoma aí uma tradição histórica da sigla em Teresina, que é disputar a prefeitura. Em 2016 não apresentou candidatura à prefeitura, mas agora retoma com o deputado Fábio Novo, que já tem aí um discurso pronto, aí uma estratégia bem definida, e aí acertar agora os detalhes da composição majoritária, já que os partidos que deverão acompanhar o PT nessa disputa já estão trabalhando aí na montagem final das candidaturas ou das chapas para disputar mandatos na Câmara Municipal de Teresina.